Espero que vocês curtam aí as imagens antigas e curtam o vídeo, né? Tem essa coisa de se inscrever no canal ali para acompanhar a história. E aí eu vou contando. Tô chegando em Florianópolis daqui a pouco. Um beijo, galera. Obrigada. Tire teu sorriso do caminho, que eu quero passar com a minha dor. Hoje pra você eu sou espinho. Eu acabei me lembrando de uma história, acho que no meu primeiro trabalho, né, como cantora, que aí é de antes ainda da banda, foi com a banda do meu pai. A gente frequentava, porque era eu e meu namorado na época, frequentava esse restaurante todo final de semana, porque meu pai tocava lá e a gente adorava e queria tanto uma oportunidade para cantar. E aí a dona do restaurante, percebendo que a gente tinha tanta vontade e cantava direitinho, acabou abrindo uma quinta-feira à noite pra gente lá. E aí foi a nossa estreia, uma baita de uma chuva em São Bernardo, no ABC ali, e enchente, e a gente também não tinha repertório, tinha 10 músicas no repertório, a gente achava que ia dar conta de fazer uma noite inteira, mas assim, acabou que a gente chegou no lugar, pegamos um trânsito violento, acabou que a gente chegou no lugar às 10 horas, tocou até às 11, aquelas 10 músicas ficou repetindo, e com isso a gente fez a primeira noite, né? Na sequência, naquela mesma semana, o cantor que trabalhava com a banda do meu pai, daí nas sextas, sábados e domingos na casa, ele sofreu um acidente de trabalho, uma pessoa jovem, e morreu, né? Bateu a cabeça e tal. E aí a dona do restaurante, ela deixou um tempo a casa fechada, lá uma semana, mas ela falou, vou ter que reabrir no sábado de Aleluia. E aí, como é que você vai fazer, né? Falou com meu pai lá, com o pessoal da banda. Aí eles não tiveram dúvida, só vamos chamar o Tico, que era o meu namorado. E, e aí o Tico falou, não, mas eu só vou se for com a Verônica. Me deu aquela força, né? Fortaleceu. E aí a gente dividia, no começo a gente dividia o cachê. Fomos os dois pelo preço de um, né? Tire teu sorriso do caminho. Começou a cantar então no lugar dessa pessoa, né, que morreu. E foi uma culpa que a gente carregou muito tempo, assim, né? Será que a gente cobiçou tanto, que a gente queria tanto, que o cara teve que morrer pra gente começar a cantar, né? Era assim, no começo a gente tinha medo, tinha culpa, depois a gente ria disso, porque, enfim. Então, assim, além da riqueza musical que eu tive nesse tempo de trabalho ali e tal, foram uma série de histórias, né? E eu estava numa idade de muita energia e tal, e, enfim, a gente também era um grupo muito unido, né? É, então tiveram histórias hilárias, assim. Um dos maiores problemas é porque era uma banda grande, né? Eu me lembro de várias fases, mas quando eu entrei eram cerca de 11, 12 pessoas em cima do palco, né? E a gente tinha algumas marcações de palco e isso quando a gente ia para um palco menor, que tinha isso, ou você estava num palco gigante com uma super estrutura, ou você estava num palco minúsculo lá no interior com estrutura nenhuma, né? E a gente, assim, eu caí muito, né? Caí muito no palco. E a minha companheira também, a Elisa, companheira de trabalho, caía mais do que eu ainda. Então a gente tinha histórias de tombos hilárias, né? Esse movimento de recordar e de puxar lá a memória e tal também acabou desencadeando um processo que está sendo, né, muito legal, que, que a gente voltou a se falar, né, esse grupo, e a gente tem trocado muitas imagens. Então, tem algumas coisas que eu acho que vou compartilhar com vocês, embora não seja um material tratado ainda, mas dá para vocês sentirem mais ou menos como é que era a batida do trabalho, né? Tinham coisas engraçadas, bailes de carnaval, isso numa época que esse tipo de trabalho era muito valorizado ainda lá em São Paulo.
tire teu sorriso do caminho, que eu quero passar com a minha dor. Tinha uma história muito engraçada da menina que cantava comigo, ela era mais nova que eu, né? Eu tinha 20 anos na época, acho que ela tinha uns 15 anos e ela é 5 anos mais nova que eu. E muito ingênua, né? Nós éramos, mas ela era muito mais ingênua do que eu. E teve uma cena assim que a gente estava num palco grande, bem grande, e a gente cantava com o microfone com fio ainda na época, né? E ela estava cantando uma coisa de forró, e eu vi que ela estava dançando, ela era meio estabanada, ela estava dançando, dançando, e eu fiquei olhando de longe, eu disse, ela vai pisar no fio, e não vai perceber. Aí aconteceu, ela pisou no fio, arrancou o fio do microfone, e eu estava já perto do microfone, comecei a cantar a música, entrei cantando para não ficar aquele buraco, e aí eu fui assim dançando, disfarçando, e ela continuou como se nada tivesse acontecendo e não percebeu que tinha puxado o fio do microfone, e aí toda a sutileza que eu usei para chegar até ela, para disfarçar e fazendo aquele carão, ela falou: "Que? O microfone? Ah, meu Deus, o que aconteceu?" Foi super hilário, assim, ela não sabia disfarçar. Às vezes caía com a perna para cima, por cima do retorno, e o vestido virava do avesso, né? E tinha coisas assim, teve um momento na banda que a gente tinha um figurino para um show que tinha, eram 3, 4 músicas, e a gente tinha um figurino. Como nós éramos 3 cantoras, as duas eram loiras e altas e eu era morena e baixinha. Então, às vezes, dava uma diferenciada assim no nosso figurino, né? E esse era uma coisa à la Carmen Miranda, assim. Só que como as meninas eram altas, elas usavam sapatilha e uma coisa assim, uma uvinha, uma coisinha na cabeça, uma maçã, uma banana. E o meu figurino era uma coisa assim, era um sapato à la mulata do Sargentelli e um abacaxi. Isso me causou uma série de problemas, né? Porque você perde totalmente a noção de espaço, né? Então eu passava e a minha cabeça ficava em alguns lugares, aquilo fica muito preso, né? A minha cabeça ficava. Tinha essa coisa de tamanho de palco também, numa época que a gente estava trabalhando já com dançarinos, né? Às vezes o palco era muito pequenininho e tinha umas coreografias muito, enfim, aquele salto, joga a moça pra cima e vira e tal. E, e eu tava assim, às vezes quando eu tava fazendo vocal, eu ficava com o microfone aqui no pedestal, né? Levei muita pesada de dançarino na cara, assim, né? Às vezes o microfone vinha, batia na boca. Aí teve um dia que o microfone, a menina veio, o rapaz jogou a menina veio com o pé no pedestal, o pedestal bateu na minha boca e eu continuei cantando, muito artista, né? Muito. Doeu. Podia até ter quebrado meu dente, mas não quebrou. Mas a menina que estava cantando do meu lado olhou pra mim. Aí eu percebi que a minha boca estava sangrando, né? Eu saí meio artista, meio chorando do palco, assim, fui lá, fiquei com a boca super inchada, não consegui cantar mais o resto da noite. Então, acidentes de trabalho, né? Muitos, muitos. Chamados para cantar no lugar dele, né? Vai dar. Enfim, eu acho que todas essas histórias foram aprendizados de música, né? Aprendizados musicais e aprendizados de vida. É... eu acho que a gente vai compartilhando um pouco de imagens aí para vocês verem lá que aí foi péssimo isso. Papá, legal. Tá, tu vai conseguir cortar essas um pouco para vocês de como é que foi essa minha passagem pela banda Linha de Frente, que foi um trabalho maior que eu fiz lá, né, de mais tempo, maior duração. E o que aconteceu? E assim, ali eu tive muitas histórias engraçadas, né? Não gostei.